Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa. Daqui a pouco vamos sortear essa maravilhosa bola Nedel. Você que acertou, né? O score, na verdade, são 2 scores, né? Então, aí é o seguinte, o cara que acertou um e não acertou o outro, aí já complica um pouquinho. Então, nós vamos fazer um sorteio assim, meio geral. Número tal, se o cara acertou um dos 2 scores, já vai levar a bola. Porque acertar os 2 é uma loteria, né? E como ficou para 2 clássicos grenais, né? Daqui a pouco pode ser até um colorado vencedor, né? Não tem problema nenhum. Porque o primeiro Grenal deu 2-1 para o Grêmio, o segundo foi 1-1. Aí o cara acerta 1-1, e aí? Né? Vai sortear de novo? Na realidade foi 3-2 o Grenal, né? De 180 minutos, sim, se for fazer as contas, né? Se for fazer. Nós que trabalhamos no futebol, a gente sabe. Tudo bem, César Pacheco? Não, mas aqui o programa é assim mesmo. Desculpe me intrometer. O programa é assim falado mesmo, não tem problema nenhum. Então, na verdade, vamos fazer um sorteio, atribuir um número X de ganhadores, o Maurício está fazendo o levantamento aí. E também, daqui a pouco, alguém se revela um poeta aí, né? Faz uma declaração, sei lá, vamos fazer um acerto de contas aqui, né? E a bola é Nedel, essa é a mais importante, né? Isso é o que importa. E cumprimentar mais uma vez, como eu fiz um programa domingo de noite, parece que já está velha a conquista do Grêmio, né? Mas como o programa é de segunda a sexta é o Cadeira Cativa, e ontem nós fizemos uma programação extra em cima da decisão do campeonato, mas voltando a cumprimentar aí, o Grêmio foi o legítimo campeão, né? O Grêmio foi campeão da primeira fase, o Grêmio ganhou as 2 do Caxias, o Grêmio ganhou uma do Internacional na casa do Internacional e empatou a derradeira. Então, não há o que discutir. Se fosse por pontos corridos, teria dado Grêmio, pelo formulismo deu Grêmio, no confronto direto com o Internacional deu Grêmio, né? Em 3 Grenais o Grêmio ganhou 2 e empatou 1. Então não há o que discutir em termos de merecimento. E aí está a comemoração do título do Tricolor, uma comemoração bonita, ficou uma imagem bonita, né? Ficou compacta, então não ficou aquela coisa assim de um monte de gente correndo para tudo que é lado, e esse colorido com o papel picado e a indumentária em preto e branco deu um contraste legal, né? Mais essa fumacinha aí, e o Grêmio comemorou como tem que comemorar, né? O Grêmio já está encostando no Internacional aí no número de conquistas, 40-45, né? Internacional, que é um dos maiores campeões estaduais. O Atlético Mineiro tem 47, o São Paulo, se eu não me engano, chegou a 41, e o time que mais vezes ganhou títulos no Brasil, sabe quem é, o César Pacheco? Em termos estaduais? E lá em cima tem essa disputa mais acirrada, assim, porque eles não têm condições de ganhar nada, nem Série D, nem Série C, é o ABC. ABC. De Natal. Olha, se fizer uma enquete, até pode pesquisar aí, posso estar errado, mas eu peguei até de ouvido. ABC de Natal. E eu até achei que o ABC de Natal ficasse... Time bom lá em Natal. Não, tem o América de Natal, né? Mas e depois é o ABC. Então, né? Mas é incrível, é o maior vencedor regional. Bom, e o time do Grêmio já convence, já é um time pronto para o Campeonato Brasileiro, a partir também da contratação do Douglas Costa, era uma lacuna que o Grêmio ainda tinha, porque quem jogava por ali era muito contestado, né? Era elogiado e contestado, tinha uma boa bola parada, tinha lampejos, mas nunca teve uma unanimidade, embora a unanimidade no futebol seja quase impossível, né? Mas o Alisson, que era o titular, sempre, desde que desembarcou, nunca se disse, entrega a camisa para ele e esquece, né? É difícil, né, ter uma opinião assim já pronta, né, que o time está pronto. Eu acho que falta alguma coisinha mais. Eu acho que está no caminho certo, né? O Grêmio veio, trouxe esse rapaz aí que eu achei que era uma dificuldade a ter que assumir no lugar do Renato. Está fazendo um bom trabalho, não é burro, ele está fazendo aquilo que o Renato fez quando chegou. Pegou o trabalho do Roger e deu um segmento, deu forma ao trabalho de forma diferente.
E ele está seguindo a mesma coisa, trabalhando com essa meninada, que ele já tinha trabalhado com vários ali, né? Ele esteve até há pouco tempo lá no Grêmio, nas categorias de base. É um rapaz inteligente. E tu vê, né? Conseguiu estar com 8 ou 9 partidas aí, entre vitórias e empates, né? É muito difícil isso aí. Mas as pessoas falam em Grenal e eu fico pensando, porra, não tem como contestar Grenal. Os últimos 15 Grenais, o Grêmio ganhou 8, empatou 6 e perdeu 1 pro VAR. Aquele Grenal que o VAR tirou a vitória do Grêmio, né? Que se for fazer as contas aí é muito difícil, né? Eu me lembro que era bem ao contrário até poucos tempos atrás. Era o contrário, mas é assim. E a gente, aí eles querem arrumar culpado para tudo que é lado. Eu vejo que não tem ninguém da bancada do Inter aqui, eu até gostaria, né? Então vou ter que discutir pelos dois lados, né? Falar. Eu acho que o time do Inter é um time que começou o erro com essa direção nova. Eu não tô aproveitando isso. Eu falei que quando eu estive aqui contigo, há uns 3, 4 meses atrás, recém essa diretoria tinha tomado posse, se eu não me engano era o Vequinho que estava aqui, não me lembro quem era o colega que estava aqui do Internacional, e falei que era um erro mandar o Abel embora ali. Era um erro muito grande. Não que esse rapaz seja mau treinador, eu acho que até ontem ele fez um bom trabalho, né? Mas não teve condições de superar o Grêmio. Conseguiu colocar um time, eu acho que era o ideal do Inter naquele momento, mas não superou o Grêmio. O Grêmio é que teve muito mais chance, ele não segurou o empate. O Grêmio teve várias bolas que, por exemplo, aquele gol que o menino perdeu ali e aquela bola na trave, o Grêmio podia ter ganho de 3 ou 4 o jogo, né? Então, é difícil, né, a opinião. O time do Grêmio eu acho que está andando. Eu acho que as coisas vão se encaixando. Logicamente vai ter uma hora que vai perder, ninguém ganha sempre, né? Já está invicto há muito tempo. Vamos para as outras competições. E eu acho que deve chegar mais algum outro jogador aí, segundo o presidente Romildo. Bom, o Grêmio chegou a especular o Wendel, lateral esquerdo, mas se o Grêmio contratar o Wendel, lateral esquerdo, que é o que jogou no Grêmio, não o ex-internacional, na verdade o Grêmio teria que abrir mão do Diogo Barbosa, né? Que é um jogador caro, que ainda não deu resposta, né? Ele não é um jogador desprezível, né? Mas é um jogador que não deu resposta ainda para... Houve vários... Tu nunca acerta, né? Que eu que estou no futebol há muito tempo, se tu está jogador achando que ele vai estourar, ele não estoura. Às vezes tu está jogador achando que ele vem para compor o grupo e daqui a pouco ele se revela um craque, né? Daqui a pouco vira um touro em qualquer jogo. Então é muito difícil tu prever. Eu já vi muitos erros, mas que na hora da contratação foram tidos como acertos, né? Mas isso faz parte do futebol. Se fosse uma coisa matemática o futebol, a Microsoft, a Tesla fariam times aí, contratariam 11 melhores jogadores e ganhariam todos os campeonatos do mundo, né? Não teria para ninguém. Eu até achei desproporcional a contratação do Diogo Barbosa pelos valores, né? O Grêmio pagou 10 milhões por 25% do passe de um lateral absolutamente comum e que vinha na reserva do Palmeiras. Eu até acho que o Grêmio cometeu uma série de equívocos parecidos com o Pinares, com o Thurin, com o Diogo Barbosa. Foi uma sucessão ali de falta de imaginação do Grêmio, porque Luiz Fernando, jogadores que o Grêmio ou já tinha igual em casa, né? Ou poderia prescindir da contratação deles colocando um júnior. Mas como o Grêmio vem numa fase tão boa, que eu digo tão boa, vem ganhando títulos, né? Passa às vezes batido. E assim como, né, agora o Grêmio começa a vislumbrar a possibilidade de disputar um campeonato brasileiro desde a primeira rodada, só teria condições de fazer isso sem o Renato. Ficou uma situação assim que enquanto o Renato estivesse aqui, a prioridade ia ser sempre as Copas, né? O Gauchão, que era uma bola de segurança, e as Copas, né? Mas agora há uma promessa de que o Grêmio vai disputar o Campeonato Brasileiro desde a primeira rodada. No ano passado, na segunda rodada, o Grêmio colocou os reservas, né? Eu acho o seguinte, ó, isso aí
todo treinador pensa nesses problemas aí. Na época nós tínhamos um calendário muito mais fácil, na época do Filipão, anos 90. Então tu tinha um mês até para excursionar no meio do ano, o Campeonato Gaúcho era no final do ano, dependendo, né? Tinha só o Brasileirão, a Libertadores era muito mais curta, não é uma Libertadores tão longa como tem hoje. Então apareceram muitas competições, começou a inchar a partir do momento que a Conmebol começou a entrar e trouxe a Supercopa e a Taça Conmebol, que aí os clubes começaram a gostar dessa competição internacional e ao mesmo tempo começou a inchar uma Libertadores que começa cedo, porque tem antigamente era só os campeões e os vice-campeões, hoje a Venezuela tem 3 ou 4 times, né? Eles valorizam o futebol lá na Colômbia, na Bolívia, no Peru, no Equador, mas o Brasil, a Argentina, botamos aí até o Paraguai, a Colômbia depois, estão com um futebol muito mais adiantado e eu acho que é um gasto aí para fazer aí a receita da Conmebol, né? Então, eu acho que tinha que ter um calendário um pouco mais ajustado, não um calendário tão forte assim. Não era, né? Não era, pô. Nós viajamos quantas vezes aí, a gente fazia torneios. Eu me lembro que um concorrente lá, SBT, fazia aquele torneio dos campeões, só tinha 4 campeões. Era Flamengo, Grêmio, Grêmio e Cruzeiro, se não me engano, eram 3 ou 4 times. A gente fazia torneio, ia para Manaus, ia para Brasília jogar, ia para Santos, passava uma semana lá fazendo torneio. E hoje não tem nem data quase para os campeonatos, né? Tem que fazer umas jogadas aí para o pessoal conseguir. Eu sou um pouco a favor também de poupar, mas tu não pode poupar, por exemplo, não é uma crítica que eu faço, 11 jogadores, botar 11 reservas. Eu me lembro que na época o Filipão poupava, eu me lembro aquela tarde dos 3 jogos que nós tivemos lá, nós tivemos que colocar 3 times em campo, que não podiam jogar nenhum jogador mais do que 90 minutos, não podíamos repetir, e a gente sempre quando precisava fazer um jogo, o próprio Banguzinho só nasceu porque ele tinha, quando apertava o jogo, estava o Jardel no banco, estava o Dinho no banco, estava o Paulo Nunes no banco, e aí podiam entrar e resolver. Daqui a pouco o treinador olha para o banco e é obrigado a botar, lógico que a gente está valorizando a meninada, mas tem coisas assim que eu acho que é importante, né? Acho que o Campeonato Brasileiro está na hora do Grêmio ganhar, o ano passado... Já faz uns 3 anos, né, que ele vai indo assim, às vezes chegou a correr o risco uma vez de não se classificar quase. Então é difícil, fica torcendo para completar os Esse ano custou para o Grêmio, né? Essa brincadeira de jogar a não fazer o Campeonato Brasileiro, custou no mínimo uns 30, 40 milhões, né? Porque o Grêmio apostou que poderia ganhar a Copa do Brasil, ali perdeu 30 milhões, porque o vice... em relação ao campeão, fica com 30 milhões a menos. E aí não classificando para a fase de grupos da Taça Libertadores da América, porque o Grêmio não é de classificar para a fase de grupos, o Grêmio é para depois disputar até a semifinal, era o que vinha sendo. Aí dá 30, 40 milhões, né? Isso que não tem público nos estádios. Então, custou muito dinheiro isso aí, e além do que, o campeonato paga, quanto mais em cima fica, né? Mais dinheiro arrecada. Então, se for somar tudo isso, a brincadeira custou caro. Daqui a pouco nós teremos o Mazzaropi e teremos o Dr. Roberto Sigma. E eu vou falar antes de entrevistar o Sigma o que eu coloquei na internet, no YouTube e também no Instagram e no Facebook. Tá demais esse negócio de tititi em relação à política do Internacional. Eu temo até... não pelas próximas reuniões do Conselho Deliberativo, mas essas mais acirradas, assim, quando se for analisar uma coisa mais profunda, que o clube não vai sofrer solução de continuidade, mas fique ainda mais dividido, mais chamuscado do que já está. Então, hoje eu recebi alguns áudios, algumas coisas assim, que eu fiquei meio pasmo até, com a coragem das pessoas e tal. Eu acho que teremos aí brigas judiciais mais severas na sequência. Tem acusações pesadas sendo feitas
e me parece que é inesgotável essa ronha que se tem entre situação e oposição, que se agravou com a última eleição. Aliás, piorou muito, né, que se agravou, né? Parece que mais ou menos controlada a situação no internacional e se agravou. Eu recebi também um comunicado aqui, e eu até vou ler. Colorados e coloradas, do Avante Inter, que é uma divisão aí já que ocorreu depois da eleição do grupo do Aquino, se dividiu em 2 ou 3, né? E continuou com esse Avante Inter, que tem aí o doutor... como é que é? Puxa, me deu um branco agora, que está sempre aqui conosco, mas eu já vou me lembrar. E tem outros integrantes, outros conselheiros e tal. Dr. Hausen também, né? Dr. Eduardo Hausen. Estava faltando o primeiro nome. Olha aqui, depois de tanta expectativa sobre um 2021 de retorno aos títulos, a realidade se desenha na forma de um futebol de resultados insuficientes. Depois de encerrarmos a temporada passada acreditando no tetra brasileiro, o que assistimos em campo hoje não nos autoriza ao menor devaneio. Se ao amargarmos no domingo mais uma derrota com a perda do Campeonato Gaúcho para o rival, novamente apresentando um futebol sem atitude, o único sentimento possível era o de indignação. Eu acho que está mal escrito isso aqui, Se ao amargarmos no domingo mais uma derrota, amargou, né? Com a perda do Campeonato Gaúcho para o rival, novamente apresentando um futebol sem atitude, o único sentimento possível era o de indignação. Quando ouvimos as entrevistas da comissão técnica e diretoria do clube, aparentemente alienadas da razão de ser do nosso clube, que é vencer, precisamos entender que esse sentimento passou a ser o de revolta. Mas não podemos nos deixar abalar. O Internacional é maior que projetos, fantasias e teimosias. O Inter somos nós, e é a nossa paixão quem sustenta esse clube. Entendemos que as mudanças no Internacional devem ser feitas, mas não às custas da dignidade de nossa instituição e seu patrimônio, não às custas das vitórias e de nossa história. Nossa vocação é a paixão e a entrega total dentro de campo. Foram assim nossas grandes conquistas. Foi assim que aprendemos a torcer pelo Internacional e disso nós nunca iremos abrir mão. Sentimos falta do Beira-Rio, assim como o Internacional sente falta da sua torcida. Por isso agora, sócio e torcedor, é hora de nos manter firmes. Em nosso horizonte o sol brilha e temos a certeza que dias melhores virão. Avante Colorado das Glórias, avante Inter. O movimento que me mandou foi o Alfredo Somorovski. Eu acho que até esse tipo de manifestação, tudo bem, mas hoje eu recebi um outro negócio que vende, eu nem vou dizer de quem, porque daqui a pouco eu vou me complicar, não sei se foi o sujeito que produziu, mas é uma coisa assim inacreditável. E até tem no Twitter aqui também. Legal, recebeu uma mensagem do cara que dizendo que não era para pagar a mensalidade e deixar de ser sócio do clube. É alguém que foi desligado do Internacional, que teve problemas também na eleição e que estaria espalhando aí uma mensagem para que o torcedor deixe. O Internacional perdeu mais ou menos a mesma quantia que o Grêmio de sócios em função da pandemia, cerca de 20%. E estaria com 90 e poucos mil em dia, o Grêmio com 80 e poucos mil em dia. E eu já acho que o torcedor está fazendo um sacrifício extraordinário de se manter em dia. Nem precisa incentivar nem para sim, nem para não, porque com a dificuldade econômica, né, o sujeito vai optar por deixar de pagar algumas coisas para poder pagar outras, né? Mas fazer uma campanha me parece de uma pobreza de espírito, né? Mesmo que o cara tenha sido desligado do clube por tal motivo, um cara desse se dizer que é colorado... Eu acho que essa hora, né, que eu tive problemas políticos no Grêmio, assim, desde início dos anos 80, tivemos vários grupos,
Os grupos mesmo surgiram agora nos anos 2000, mas é muito difícil tu ver um colorado falar isso do seu clube abertamente, falar para a imprensa. Eu acho que isso aí não agrega nada, eu acho que é hora até de unir. Para nós do Grêmio, para mim, como torcedor do Grêmio, não estou dirigente hoje, eu acho bom. Quanto mais briga tiver no outro lado, isso sempre foi o que nós pensamos, né? Para nós é melhor, porque vai ser difícil voltar ao normal. Mas eu ficaram acho que sequelas da última eleição muito fortes, né? Mas eu estou dizendo assim, ó, pregar para largar de ser sócio, porque o Inter não é o hoje, né? O Grêmio não é o hoje. É o hoje, é o ontem, é o amanhã. São clubes centenários. Porque senão... então, o cara pode criticar, pode elogiar, pode exacerbar até. Agora, pregar para que se deixe de ser sócio por uma vendetta ou por um desejo pessoal, né? Agora eu quero mais que esses caras se explodam. Mas esses caras é o clube. E se quiser mudar algo no clube, depende de voto, que tem que ser sócio em dia. Então, mas é uma coisa, até o doutor Roberto Sigma está na linha, é um dos líderes da oposição também. Agora, é uma coisa que ou o Internacional resolve, né? E não estou dizendo que tenha que ter muita aproximação e tal, mas em termos de pelo menos não pacificar, mas dar uma harmonizada para poder conviver, ou a coisa vai ficar insustentável. Alguém tem que começar isso, né? Hoje foi um dia pesado aqui nesse meu WhatsApp aqui. Às vezes, pelo calor da derrota, o pessoal fica bem cabeça quente, mas quem sou eu para dar conselho? Tem aí o Dr. Sigmund, que é especialista, meu vizinho, fomos vizinhos há uns 25, 30 anos atrás, ali na 24. O Dr. Sigmund é uma pessoa especial aí, um grande colorado. Ele deve saber de como vão resolver isso aí. Mas tem pessoas que têm cabeça que são mais eles do que o próprio clube. Eu acho que o clube fica e nós passamos. Isso aí eu tenho 40 anos de Grêmio e eu acho que já passei. Eu acho que a partir de agora fica essa meninada nova, fica aí o Romildo, que não é tão menino, mas chegou novo, foi confiado pelo Fábio Koff. Eu acho que tem que seguir assim. Não é com essas formas de querer ajudar, dizer para não pagar. Isso aí, olha, brincadeira. E até difícil. Dizer... Não vai, fica aquela bola assim, aquela roda, né? Nunca vai conseguir sair. Umas coisas assim que eu acho que excedem. Mas vou deixar que o doutor Sigma fale. Tudo bem, doutor Sigma? Boa noite. Boa noite. Um especial abraço, né, ao César Pacheco. Tudo bem, Sigma? Fomos vizinhos, eu conheci o César Pacheco também, né, eu de um lado e ele lá no Grêmio, né, naquelas pré-temporadas que fazíamos em Bento Gonçalves, com aquele agito todo dos torcedores. É uma época muito boa, né? Então, uma relação de respeito, uma relação, né, em que todos, enfim, sabem, né, do sacrifício que se faz em prol dos clubes, né, e isso tem que ser valorizado. Eu lembro que quando criticavam muito a direção do Grêmio, na época em que o Grêmio caiu, né, e eu disse, olha, eu tenho absoluta certeza que esse não é o desejo de nenhum dos dirigentes que está passando por isso, né? E tem que se compreender, né? Porque cada um dá o melhor de si. Às vezes o melhor de si não é suficiente, mas quem é que os colocou lá, né? Quem os colocou lá, um dirigente que não dá a resposta adequada, ou foi o sócio, através da eleição direta, ou naquela época, como era, César, ou foi o conselho. Então, é isso, né? O amor ao clube, às vezes, e é interessante, César, porque eu muitas vezes converso com algumas pessoas, né, que imaginam que a gente que trabalhou em clube, tu tem 40 anos de Grêmio, eu tenho 30 e poucos anos de Inter, né, que nós que trabalhamos em clube ganhamos para trabalhar no clube, né? Quando eu digo, olha, não só não ganhamos, como perdemos. Sim. Né? Porque a gente deixa de trabalhar no escritório de advocacia, deixa de trabalhar no seu serviço, na sua atividade, né? A gente perde. E um dia a gente amanhece rei e dorme, né, demônio, né, santo e demônio. Por quê? Porque o futebol é assim, né? Basta um resultado insuficiente para que isso ocorra, né? Então, mas é o futebol, a gente é apaixonado por isso, a gente quando pode se envolve, né?
E enfrenta a fase que nós estamos enfrentando no Internacional, que não é uma boa fase. Eu concordo contigo e com o REC que de forma nenhuma a crítica ou qualquer outro tipo de posição contrária, não ao clube, mas à administração do clube, para que ela não vá para caminhos piores ainda do que está, e nós passamos recentemente por uma fase disso, né? E naquela época o Conselho foi muito conivente, porque o Conselho era uma composição política, o Conselho Fiscal, o Conselho, etc., né? E tudo foi feito, tudo foi aprovado. Então, às vezes, né, que eu sei que tu és um moderado com relação a essas questões, mas às vezes a gente abrir a boca, a gente reclamar de determinadas situações, né, é o papel do conselheiro. O conselheiro é o porta-voz da torcida. Eu sou conselheiro hoje nato, né, e durante todos esses anos que fui conselheiro eleito, eu sempre procurei representar o torcedor do Internacional, o sócio do Internacional, que votou em mim, né? E eu sei qual é a característica desse sócio, eu sei o que ele pensa a meu respeito, por que ele me apoia. Então eu tento, né, dentro do possível, formular uma crítica construtiva, né, no sentido de evitar um mal maior, porque o Internacional já passou por muitos percalços, o Grêmio também, enfim, todos os grandes clubes passam por isso, mas nós temos que evitar, porque o prejuízo é muito grande, né? Eu, de fato, né, me incomoda muito isso, né, que nós estejamos enfileirando derrotas em Grenais. O atual presidente do clube, que exerceu 3 cargos, vice-presidente de finanças, e não estou dizendo que foi responsabilidade exclusiva dele, né, mas naquele período, né, ele aumentou o déficit do Internacional, né, não apresentou com todo o seu discurso de planejamento nenhuma solução para resolver a questão financeira do Internacional. Depois foi vice-presidente de futebol. E como vice-presidente de futebol, contratou jogadores, né, aumentou também o déficit. E nesse período em que foi vice-presidente de futebol e agora como presidente, ele nunca ganhou um Grenal. Nunca ganhou um Grenal. E eu até imagino por quê, né? Há pouco nós falávamos, né, eu falava com um outro companheiro de conselho a respeito da comemoração dos 15 anos do Mundial do Internacional. Nessa época, o atual presidente do clube, ele não era nem sócio do Internacional. Ele é uma pessoa que não tem, como é que eu vou dizer, não tem as credenciais necessárias para aglutinar a torcida, os conselheiros, todos aqueles que gravitam em torno do Internacional. Por quê? Porque ele não tem legitimidade, porque ele tem 10 anos de sócio, né, 6 anos como conselheiro, e foi eleito, tem que respeitar a decisão do sócio, mas numa eleição muito conturbada. Houve cassação indevida de uma chapa, né, com uma postura de forjar, né, a realidade, de interpretar o estatuto equivocadamente, né, e tudo instrumentalizado, né, por aqueles que desejavam a todo custo ganhar a eleição, mas enfim, ganhou, não se discute, mas hoje ele é presidente do clube e ele tem responsabilidade, ele e o vice-presidente de futebol. E eu vou te dar um exemplo que agrava, porque a unidade, a pacificação de um clube, de uma empresa, de uma instituição, depende muito mais de quem está no poder do que aquele que não está, né? Na derrota passada para o Grêmio, lá no Beira-Rio, terminado o jogo, nem ele, presidente do clube, nem o vice-presidente de futebol vieram ao microfone aplacar e dar alguma esperança para o torcedor do Internacional. Quem foi dar a entrevista para o pessoal da imprensa foi um funcionário do clube, né, contratado, mas que seguramente não é contratado para isso, porque o torcedor, o associado, ele quer ouvir aquele que comanda. E ali era o momento, se queriam virar a expectativa no Grenal seguinte, ganhando, né, do Grêmio, era necessária a voz do presidente, a fala do presidente. O vice-presidente de futebol é uma pessoa, é um oculto, né? Ele é oculto, ninguém sabe o que ele pensa, ninguém sabe nada.
E muita gente diz, não, o treinador é responsável, o treinador tem uma convicção que beira a burrice, né? Ontem ele deu uma entrevista muito infeliz, que eu acho que também, de alguma forma, foi mal interpretado, porque ele diz assim, perdemos como queríamos, né? Ou perdemos jogando como queríamos. Não, ninguém perde jogando como queria, se joga para ganhar. Mas o que ele quis dizer? Porque ele é um obstinado, né, na sua convicção de jogar futebol. Então ele quis dizer que perdemos, mas o time foi armado e jogou segundo os seus critérios, né? Mas não era o momento de dizer isso, né? Até porque eu acho discutível essa convicção dele. O Abel não tinha essa convicção, ele tinha arroz e feijão na despensa e fez uma feijoada, né? E fez uma feijoada muito saborosa do ponto de vista onde nós chegamos. Ele enfileirou, depois da eleição, 9 vitórias no Internacional. Então, se era um projeto do atual presidente, parece que mesmo quando candidato, quando ainda não tinha, né, autoridade e legitimidade para isso, parece que assinou um pré-contrato com o Ramírez, depois dessa realidade alterada, com o Abel do jeito que estava, tinha que fazer todo o possível para a permanência do Abel, eu não tenho dúvida disso. Demora no mínimo, e o César Pacheco sabe disso, para que um treinador tome pé da situação, convença o grupo de jogadores, porque nos primeiros 5 minutos em que ele se apresenta e começa o treino, os jogadores já estão fazendo o raio-x dele, a radiografia dele, e já sabem se ele é ou não é. Então, não era hora de trocar. Não era hora de trocar, né? Eu tenho certeza que a permanência do Abel, do jeito que nós estávamos, embalado que nós estávamos, a disputa desse campeonato gaúcho seria outra, né? E talvez o resultado fosse outro, né? Eu tenho o César foi dirigente de futebol também, sabe disso. Eu acho que a torcida também, ela fica mais assanhada ou mais enraivecida quando ela vê que o dirigente, né, tergiversa e falta com a verdade. Qual foi a entrevista do presidente do clube ontem, depois do Grenal? Primeiro, né, atacando aqueles que lhe faziam críticas, dizendo que são bravateiros. Bom, para mim o chapéu não serviu, né, porque eu, na mesma situação em que ele foi disputar o Grenal ontem, né, eu fui disputar um no Olímpico, quando o Renato dizia que o seu grupo ia ser campeão gaúcho, nós viramos. O Falcão virou, né? Os jogadores viraram e nós saímos de lá com a taça na mão, né? Então, ao menos na época em que eu fui dirigente, essa bravata que ele falou não se aplica, né? E depois começou com aquela história, uma bola, né? Uma bola provoca tudo. Olha, pode ser meia bola, porque gol é gol, entende? Então vem dizer, não, uma bola, jogo de uma bola, né? O torcedor, o conselheiro, todos aqueles que torcem e amam o Internacional, eles querem resultado. Se é meia bola, um quarto de bola, né? Não interessa. Então essa conversinha é uma conversa fiada. Então por isso que eu digo, o estado das coisas hoje no Internacional é muito provocado pelo atual presidente, pela sua inexperiência, pela inexperiência do grupo que está junto com ele, que não tem participação, né? Eu recebi ontem uma tabela, né, tanto dele como do vice-presidente de futebol. Onde é que eles estavam em todos os grandes títulos do Internacional? Ou o presidente não era sócio, ou o João Patrício também não participava de nada, não exercia cargo nenhum, então são inexperientes, né? Mas eles foram apoiados e se sustentaram, né, naquilo que eu chamo de gabinete do mal, né, parafraseando o que existe hoje no Planalto Central, né, um gabinete do mal formado por esses picareta que são esses, incentivadores, pessoal que tem blog, que tem não sei o que são os mentirosos. Tem um, inclusive, aí, que mais fala que nem no Brasil mora, né, e fica inventando história. Ontem dizia o seguinte, olha, ninguém pode ficar, a oposição não pode falar do resultado da perda do Campeonato Gaúcho e dos Grenais, porque o treinador da oposição também era o Ramírez. Mentira, porque eu fui anunciado como vice-presidente de futebol, eu falei
Não falei com o Ramírez, né? Mandei um recado que eu gostaria de conversar com ele caso fosse eleito, né? Porque eu não usurpei um poder que eu não tinha, né? Falei com o atual treinador do Grêmio por telefone, dizendo que gostaria muito de conversar com ele, né? Depois do resultado da eleição. E depois da eleição, o Abel enfileirou vitórias, e seguramente, independente desses dois, eu preservaria e tentaria convencer o Abel para ficar no Internacional, né? E seguramente, em razão disso, não seria chamado de moleque, né? Então esse é o problema, Rec, sabe? Não é só a crítica, mas a crítica não é gratuita. Doutor, né? Agora, só para encerrar, a única coisa que foi feita nessa semana que antecedeu o Grenal foi aquilo que entupiu as redes sociais de um pacote, de uma caixa comemorativa aos 15 anos do Campeonato Mundial, que será festejado no final do ano, mais para o final do ano, e que foi mandado para uma série de apoiadores, de personalidades coloradas, etc., cuja abertura, a capa, é uma estrela, igual a estrela que o PT usava na sua campanha. Eu amanhã estou publicando um artigo a respeito disso. Ora, isso não é mera coincidência, porque o atual presidente do clube, ele foi candidato a deputado pelo PT, secretário estadual pelo PT, assessor da bancada estadual do PT, né? Exerceu uma série de cargos em nome desse partido. E eu não estou aqui criticando que um dirigente não possa ter partido político. Pode, até acho bom que tenha, né? Mas não venha instrumentalizar o clube. Estrela vermelha, igual a estrela do PT. Amanhã eu estou publicando na minha coluna as duas estrelas, lado a lado, né? Estrela nunca foi símbolo de conquista de mundial. Estrela não. A taça sim, né? O jogador, o capitão, os jogadores com a taça na mão, né? Sim. Então é uma brincadeira de mau gosto. Isso atiça aquelas vozes que sabiam que é um movimento hoje, né, em todo o Brasil, de instrumentalização dos clubes de futebol, porque eles sempre foram um atrativo muito grande àqueles que pretendem atuar em eleições, atuar politicamente em partidos, né? César, imaginemos, que o Dr. Romildo Bolzan, meu querido amigo, contemporâneo de faculdade, né, secretário-geral do centro acadêmico que eu presidi, né, meu querido amigo Romildo Bolzan, utilizasse em qualquer coisa do Grêmio uma mão com um ramo de rosas, né? Não seria vermelho, com certeza, né? Seria azul, o rolo que isso daria. Então o sujeito tem que ter cuidado, vem dizer que não foi por acaso. Não foi por acaso, ele conhece a história dele. Isso foi apontado como um obstáculo para ele ser presidente do clube na eleição, né? E ele faz uma papagaiada dessa e está todo mundo indignado, porque o Internacional tem sofrido, talvez vocês não saibam disso, uma grande influência político-partidária de movimentos, de partidos, né, de grupos políticos atuando nos movimentos políticos do Internacional e que não negam isso, né? Aquele movimento antifascista, por exemplo, que levou... Eu sou contra o fascismo, evidente, né? Mas levar o símbolo do Internacional em faixas, né, por conselheiros do clube, né, antifascista. Olha, o Internacional, assim como os outros clubes, né, e eu sou dessa época, quando o presidente da Venezuela, né, o Hugo Chávez, esteve aqui numa assembleia no Gigantinho, o presidente Giovanni Duírio foi levar uma camiseta lá no palco da assembleia, né? Depois, e assim como levou para outros, a Dilma, para Lula, né? Depois levaram para o Bolsonaro, aí abriram a boca, né? E olha, longe de mim ser bolsonarista, né? Longe de mim, mas aí abriram a boca. Eu, inclusive, na época, me posicionei no Conselho. O Internacional não tem simpatia por esse e por aquele. O Internacional é do Brasil, né? E não tem por que ele negar qualquer homenagem esportiva a algum dirigente do país, né? Então é isso. Eu acho que eles cutucam a onça com vara curta.
Doutor, deixa eu me posicionar aí a respeito da minha explanação inicial. O que eu tenho criticado, e critiquei hoje até numa gravação que fiz para o Instagram e para o YouTube e para o Facebook, é algumas outras insinuações mais severas ainda e indo mais fundo em algumas outras coisas que não se pode comprovar, a menos que eu desconheça. E outra, alguém pedindo para deixar de ser sócio do clube, o que eu acho que isso aí é uma burrice, porque se acha que está atacando quem está no poder, não, está atacando o próprio clube do coração. Isso é que eu estava ponderando no começo. Criticar tem que criticar, o clube não pode ser inerte. Né? Mas é que tu conhece o Pila, né? Do povo do clube. Não, o Pila esteve aqui no dia em que renunciou. Na semana passada. Ele era apoiador. Ele foi apoiador do segundo turno do Barcelos. Né? São muito próximos em todo sentido, né? Inclusive em política fora do clube. Tá? O que o Pila disse? Qual foi a frase do Pila? Por que ele saiu? Por falta de transparência. Tá? Isso não te surpreende pelo que possa vir por aí. Tá? Não te surpreende. Só que com certeza não será objeto de nenhuma leviandade, não será objeto de absolutamente algo sem fundamento, sem estrutura, sem indícios, seja o que for. Mas não te surpreende pelo que possa vir por aí. Bom, aí ok, aí o Inter está fazendo um apanhado e a oposição está trabalhando em outro sentido. O que eu quis dizer é as coisas que eu recebi hoje, a conjugação das coisas, parece que o clube está por implodir nessa briga política. E outra, só para pontuar, eu critiquei, comentando na Rádio Grenal, a não ida na hora, quando anunciaram que quem ia dar entrevista era o mineiro, o Paulo Brax. Eu disse, conhece muito pouco a aldeia, não tem representatividade para falar num pós-Grenal e tem que falar é o João Patrício Herman, porque eu já sabia que no segundo Grenal, independente do resultado, ia falar o presidente. Mas aí é porque eu tinha informação. Meio que tinham se escalado, diz, olha, independente do resultado, eu falo na última, porque aí é o seguinte, é a finaleira do campeonato e tal. Mas eu achei que ia falar o João Patrício, critiquei. E a entrevista do técnico e do presidente ontem, eu também critiquei na Rádio Grenal. Então, para não parecer que diz, virou adesista, não tem nada a ver. Ontem, para mim, e até lembrei, o presidente criticou que o Inter, nos últimos 4 anos, não estava chegando, não é verdade. O Internacional chegou em 19 e perdeu para o Grêmio. E em 2020, o Internacional não chegou e ele era o vice de futebol. Então, tudo isso eu ponderei. E a entrevista do técnico do Internacional, essa frase, ela não tem ligação com a realidade do clube. É um absurdo dizer que... É porque ele não sabe o que é Grenal, né? Não interessa se o jogador jogou no esquema dele, foi disciplinado do ponto de vista tático, o que interessa é ganhar. Então ele não sabe o que é Grenal. Exatamente. Isso interessa para ele o modo de jogar. E isso também tinha criticado já lá atrás, como ele aceitou tão pacificamente perder um clássico Grenal. Agora eu quero lhe perguntar, e para o doutor César Pacheco também, sobre essa história de modelo de jogo. O modelo de jogo do técnico do Internacional, do Miguel Ángel Ramírez, se apregou a ser um modelo europeu, um modelo atualizado e um modelo mais perene, que possa vir a ser implantado para jogar contra qualquer adversário em qualquer circunstância, com muitos homens no campo de ataque, marcando alto, marcando no campo adversário, não oferecendo a bola para o adversário. O Renato, por exemplo, mudou seu estilo. O Renato jogava com posse de bola no campo do adversário e se dava bem. Mudou o estilo, o Grêmio não ganhou mais nada. Ganhou do Internacional. Ganhou os campeonatos estaduais e ganhou os Grenais. O que é mais razoável? O Abel, pelo jeito, fez um meio termo. Conseguiu encarar o Boca, ganhou na Argentina, ganhou do América em Minas Gerais, perdeu nos pênaltis as duas e ganhou 9 na sequência no Campeonato Brasileiro, mas não jogando bonito. Jogando
com efetividade. O que vocês acham razoável? O Filipão, por exemplo. O Filipão jogava bonito e feio, porque tinha vários jogadores com habilidade, é da época do César Pacheco. Sim. Tinha Arilson, que jogava muito, Emerson, que jogava muito, tinha Paulo Nunes, que jogava muito, Carlos Miguel jogava muito, o Goiano era a raça em pessoa, o Dinho tinha uma virada de bola, um passe longo extraordinário, uma marcação implacável, né? O que é razoável para o atual momento do Internacional? Maurício está quietinho, ele não falou ainda. O assunto está muito pesado. O assunto está pesado, mas aí, Rec, eu vou contribuir com uma coisa antes de passar para o César Pacheco e o Dr. Sigma. Quando é um comentarista que defende a sua tese, alguns acusam, está torcendo pela tese, a tese é maior do que o que está acontecendo no jogo. Para o Miguel Ángel vale a mesma coisa. A tese de que tem que jogar assim vale mais do que ganhar um título. Pela resposta dele ontem, não tenha dúvida, a tua colocação é perfeita. Né? Porque ele tropeçou nas palavras porque ele não consegue traduzir para o português a maneira dele pensar, porque senão ele não diria aquele absurdo. É aquilo que eu pensei isso, justamente, eu acho que ele foi mal interpretado, ele pensou, eu acho que ele é um bom treinador. Dia nós vamos perder, mas com a nossa filosofia. Sim, pois é, ele não conhece a aldeia, né? Ele não conhece os índios aqui da aldeia e não conhece essa rivalidade. E tomou a flauta do Thiago Nunes, né? Eu conheço o que é isso aqui. Então é difícil. Eu não acho ele mau treinador, mas aí corroborando com que sem falar em estilo de jogo, eu acho que para mim o negócio é ganhar. Eu acho que ele estava certo e jogando bem. Mas para ganhar por mais tempo. A partir do momento que houve a expulsão, eu acho que desmoronou o sistema dele. Não estava preparado para isso aí. E tu acha que também na expulsão não faltou malandragem? Porque quem bateu primeiro foi o jogador do Grêmio. Porque se ele fica quieto, o Yuri Alberto, o único que poderia sofrer prejuízo e não ia ser vermelho. Acho que ia ser cartão amarelo pro jogador do Grêmio que bateu primeiro, o Rafinha. Aí ele disse assim, eu tomei um soco, foi lá, deu uma cabeçada. Um deu uma cabeçada no outro, né? Mas eu acho que foi isso aí. Eu acho que houve... desmontou o time dele nisso aí. Depois eu até recebi na internet 2 gozações assim que eu achei até bonita. O Grenal é o que vale esse xiste aí, né? O cara disse assim, olha, existia a velocidade do som e a velocidade da luz. Agora, a velocidade do Ferreirinha passando pelo zagueiro do Inter é quase parecida com essas duas aí, né? A bola que ele recebeu do Diego ali fez... O Grêmio mais ou menos sustenta o mesmo tipo de jogo. Há 4 anos. Há 4 anos. Isso aí foi uma coisa que a gente não pode tirar o mérito. Eu acho que ninguém faz um time de uma hora para outra. Começou tudo com o Roger. Depois, não é que é o time do Roger que foi campeão, mas... E o senhor estava junto lá, né? Sim. Mas aí veio o Renato, rapaz inteligente, colocou, deu outra dinâmica ao futebol, seguiu jogando, porque os passes eles faziam. Eu enjoava de ver aquele treinamento do Roger, era muito chato até. Treinamento estilo europeu que ele fazia, como todo mundo quer jogar. Quem ministrava era o Roger ou era o Rogerinho? Não, era o Roger. O Roger ficava gritando em volta. Ele é um trabalhador. Eu até achei que ele podia. Não estou tirando o mérito do Roger, porque eu sou fã do Roger. Eu estou dizendo o seguinte, que depois ele passou isso para o Rogerinho muitas vezes. Sim. O Rogerinho era, para mim, um grande profissional. E depois veio... Foi nesse sentido que eu falei, claro, Renato, o mentor é o Roger. O Renato implementou, ficou esse tempo todo, e agora entra o menino, está 8, 9 jogos sem perder, e já é campeão. Mas não foi ele que fez esse time. Isso é uma formação. Eu acho que nós temos que pensar assim. Tu não está aqui para fazer o teu time. O dirigente é muito comum, não, porque o meu jogador, porque eu trouxe fulano, eu quero... Não, é o clube em si. Nós temos que pensar mais no clube. Pois se tu pensar em ti, às vezes tu erra. E nada no futebol se faz se não for resolvido em grupo. Isso aí começa com a direção. Se pensa tudo em grupo, a partir do momento que tu quer ser um ditador no futebol, não dá certo. O Grêmio só é isso aí porque existe uma democracia interna da diretoria do Grêmio lá. Lógico que modificou os valores. Eu, quando estava lá, eu tinha uma folha salarial de 3,5, hoje é 13. Então, se tu tem uma folha de 13,5... piores momentos, hein? Né, e aí... Nós tínhamos ainda o Galhardo, que era o lateral, que eu entrei para mandar ele embora, eu achava que não jogava nada, ele começou a jogar bem. Aí venderam o Galhardo, não quiseram comprar o Galhardo e mandaram embora, e depois foi os 2 zagueiros, o Rodolfo e aquele menino equatoriano.
Então, Eraço. eu passei 1 ano e meio no Grêmio, tivemos poucas contratações com poucos valores. Não tinha verba para contratar, não tinha isso. Mas de veio hoje, o Michael né? e veio o Douglas. Sim, foi na época que veio o Michael. Eu lembro isso E sempre. depois fizemos ainda, ó, no meio nós fizemos uma modificação, renovei com o Marcelo Groy por 5 anos. Ele não ficou 5, mas renovei, ele fez um projeto para 5 anos. Renovamos fui o eu que te Douglas. cornetei, eu dei uma corneteada. E o Douglas e o Marco, quando nós renovamos, também houve uma corneta e nós apresentamos como se fosse nova contratação. Mas eu estou falando isso aí só para dizer que as coisas não são assim, isso vem de um tempo, né? O Grêmio já fazem, desde quando entrou o Romildo Bolzan, o Grêmio vem trabalhando nesse sentido aí. E conseguiu unir as oposições. Eu acho que isso é muito ruim para o futebol, a partir do momento, para o clube e para o futebol, que começa a ver essa disputa de beleza, essas acusações. Eu não acredito que alguém que seja colorado ou que seja gremista peça para os seus colegas, seus pares, largarem, não pagarem mais mensalidade. Isso aí é o mínimo que... Poxa, pelo amor de Deus, o amor que a gente tem pelo clube, eu lembro que quantas vezes... Hoje não mais, mas na época que eu entrei para o futebol, nós tínhamos que fazer sorteio, tínhamos que buscar tijolo para o Olímpico, tudo. E eu gastava dinheiro, gasolina com o meu carro, fazia isso aí. Às vezes comprava a camiseta, não mas é hoje. Hoje a 6 pila o litro, tu já não ia fazer isso. Não, pois é, está muito caro. Mas eu acredito que a maioria, nós perdemos mais, o dirigente perde mais do que ganha. O prêmio do dirigente é ser campeão. Esse que tu ter um time bom, tu disputar os campeonatos, ir bem nos campeonatos, tu faz muitos amigos no futebol, faz inimigos que tu não sabe que fez, porque há uma ciumeira muito grande no futebol também, né? Que quando vê, as pessoas não te conhecem, mas falam mal de ti porque viram aqui, ali, hoje com essas redes sociais é muito difícil. Mas eu digo assim, eu falei, acho que em off contigo, né? Que se eu fosse dirigente do Inter, eu gosto desse treinador, eu manteria o Abelão. E o doutor Sigman tem o mesmo pensamento. Quem sabe o Inter não poderia ter sido campeão brasileiro se chegassem lá em seguida e falassem para ele, olha, nós vamos te manter aqui. Eu acho que no final ele já estava assim, ele ganhou 1, ganhou 2, 3, chegou no 8º jogo e ninguém falou com ele, ninguém pediu, né, para dizer, olha, tu vai ficar aqui, tu tem oportunidade. Quem sabe não foi aí o erro, né? Quem sabe. Doutor Sigma, o senhor vê alguma saída para melhorar esse clima? Porque ficaram aí feridas abertas da última eleição. O doutor Aquino mesmo está muito magoado com aquele negócio de cassação da chapa. E com razão, né? O Aquino é um homem digno, um homem honrado, foi presidente do Tribunal de Justiça, né? Teve uma vida como magistrado exemplar, eu conheço ele há muitos anos, né? E de uma hora para outra, esse gabinete do ódio aí, né, municiado por não sei quem, passou a atacar o Aquino, a família do Aquino, sabe, filhos, sabe? É isso. Então, mas futebol, o ambiente no internacional sempre foi muito intenso, sempre foi muito sem limites, né? Agora, nós também temos que ver quem é que estimula isso, né? O que não dá é para brincar com a inteligência alheia. Às vezes, quando a gente brinca com a inteligência alheia, né, a gente sofre como consequência a raiva, né, daqueles que estão analisando. Muito bem. Qual era o cargo que o atual presidente... Porque agora tu falasse assim, né? O presidente falaria depois e não sei o quê. Parece que ele pegou um time que não conhecia. Quem era o vice-presidente de futebol do Internacional, na época? Que contratou, que fez o time, que montou o time, fez as contratações, né? Que contratou, inclusive, o Abel. Foi ele, né? Foi ele. E age como se tudo fosse... Não, do Abel não. Não, do Abel não. O Abel já foi o Alexandre Barcelos. Alexandre Barcelos, que estava ali interinamente. Mas ele montou time. Ele estava lá dentro do vestiário. Sim, o Abel não ganhou nenhum reforço. Com o Abel não veio ninguém, nem dava mais tempo, não tinha... Não, nem dava mais tempo. O Abel pegou o que tinha. Raspou o fundo da panela.
e fez milagre. É o que eu disse, deram um pacote de arroz para ele e um pacote de feijão. Concordo com o César. O que ele fez? Uma feijoada. Agora, o que faz? E eu acho que esse aí é muito parecido com o Kudê, né? Acho que é uma maravilha isso, né? Essa teoria de que jogar assim, né? Tramando bola, lateralizando, saindo com a bola no pé, né? Isso é perene. Primeiro, nada é perene no futebol, né? Treinador, então, nem se fale. O primeiro a cair é treinador, né? Salvo exceções, como foi o Abel, né? Como é o Renato no Grêmio, né? Não acho que seja saudável a troca, mas acenar com uma perenidade, nada é perene. Basta verificar que o futebol é feito pela habilidade, né, e pela competência técnica de cada um dos jogadores. Basta um jogador se lesionar, nós já temos uma alteração no quadro. Então, o que eu digo? A convicção sem flexibilidade é o que tem mais próximo da burrice, né? O sujeito tem uma convicção assim inabalável, inflexível, que me parece que é o caso do técnico, né? Mas isso é o que tem mais próximo da burrice, por uma razão muito simples. Mas na Europa joga assim, o Real Madrid, o Barcelona, não sei o quê, joga assim, é o futebol moderno, muito bem. E os jogadores são os mesmos? Tem a mesma habilidade? Tem o mesmo talento com a bola? Não, o Internacional tem um time de médio para baixo. Com grandes carências. E aí ele tem a solução. A solução é jogar assim, né? Olha, a solução, isso é mais ou menos como tu sair aí da televisão, da Ubra, parar numa sinaleira, tá um cara numa Ferrari do lado com uma camisa rosa, né? Aí tu chega à conclusão que o que levou o cara a ter uma Ferrari é usar a camisa rosa, né? Então não é o jeito de jogar que vai fazer o Internacional ser vitorioso. É o jeito de jogar com o que tem. Essa combinação é fundamental, que foi o que o Abel fez, soube fazer. Agora, esse aí é teimoso, muito teimoso. E tem outro aspecto que eu acho que é muito, muito grave. Esse tipo de jogo que ele proporciona, que ele impõe, né, é uma barbada saber como é que joga o Internacional. Ele não tem nenhuma surpresa, não tem uma jogada de bola alçada, nada. Ele joga da mesma forma. Ora, ele tem que combinar com os outros, então, para não descobrirem como é que o Internacional joga. A partir do momento que isso se torna evidente, que isso se torna conhecido, é uma barbada. O técnico do Grêmio ontem foi muito bem. Ele manteve o que tinha, né? Soube jogar. Teve um Grenal que nós estávamos ganhando por 1-0, né? Qual é a receita aqui no Rio Grande do Sul quando nós estivermos disputando um clássico e estivermos ganhando por 1-0, né? É segurar, né? Segurar, principalmente quando há uma equiparação nas duas equipes. O que ele fez? Continuou jogando do mesmo jeito. E o Grêmio virou, né? Então é isso. Que bom que ele tem convicção, mas ele tem que ter convicção vinculada, né, ancorada na realidade. E a realidade não é essa. Eu não quero saber E parece que, segundo essa definição dele de perenidade, ele não foi perene em lugar nenhum, né? Porque as conquistas dele também são muito poucas, muito raras, né? Parece que tem o 5-0, aquele no Flamengo, mas são muito raras, né? Ele é um sujeito jovem, né, trabalhador, segundo eu sei, né? Mas que também, né, eu me lembro que na época da eleição eu conversei como amigo, não porque estivesse convidando absolutamente nada, com o Tinga, que eu acho assim uma pessoa, um cidadão, né, maravilhoso. E o Tinga conversando, nós falando sobre treinador, falando em treinador estrangeiro e coisa, e o Tinga disse: doutor, o senhor lembra do Fossati? Não falando mal do Fossati, o Tinga, né? Mas ele disse: o problema é que esses técnicos estrangeiros, eles chegam com uma legião e eles têm medo de ingressar na estrutura pré-existente, porque eles desconfiam de tudo. Eles acham que qualquer um vai serrar os pés da cadeira dele, né? Então, eles se fecham e eles não conseguem ter uma interação
né, capaz de fechar o grupo, de gerar uma interlocução muito franca, muito honesta. Então, eu concordo contigo, né? Eu concordo contigo. E basta ver o que está acontecendo hoje no Coirmão, né? O cara entrou, o carro estava andando, né? Fez pequenos ajustes e está indo bem. E eu até, assim, eu conheço pouco ele, fora essa conversa que eu tive com ele na época da eleição, né? Eu sempre tive dúvida da capacidade dele. Olha, porque substituir o Renato não é fácil, né? O nome que o Renato tem, não é fácil substituir o Renato. Não é fácil substituir alguém que tem uma estátua, né? No pátio do estádio, né? Junto ao estádio. E ele conseguiu. Eu vi ontem, depois do jogo, as cenas lá, ele com os jogadores, e ele conseguiu. Ele tá como já tivesse lá há um ano, né? Então é isso que se quer de um treinador. Eu não quero um treinador, né, para lecionar o intelectual do futebol. Eu quero um treinador que faça jogar e faça ganhar. Como eu já disse, se for por 0-0, me serve. O senhor descarta qualquer possibilidade de dar certo, Miguel Ángel Ramírez? Porque o Inter não tem muito o que acrescentar em termos de nomes, o Inter não tem dinheiro. Tem o Saravia, que está lesionado, que está voltando da lesão, né, mas ainda não está no ritmo. Tem o Bosquilha, que vai retornar agora, há mais 10 dias está integrado ao elenco. Tem o Moledo, que vai precisar mais uns 3 meses ainda, em princípio, né? Junho, julho, agosto, setembro retorna. E se fala em contratar um que outro jogador. Hoje o Marcos Guilherme... E o Guerreiro? Foi liberado, tem o Guerreiro também. E o Marcos Guilherme foi liberado para o Santos. Oi? O Guerreiro está em fase também de readaptação, né? De volta ao futebol. Isso. Não está bom pronto. Bom jogador. Tá, mas e o senhor descarta qualquer possibilidade do Inter vir a jogar um grande futebol no Campeonato Brasileiro com o que está se vendo até aqui? Olha, eu não descarto porque esse é meu sonho, esse é meu desejo, esse é meu coração falando, né? Mas, assim, pela experiência que eu tenho, pelo que eu já vi no futebol, não só no internacional, acho uma missão impossível, né? Vou reconhecer com todas as honras, com todos os méritos, se isso acontecer. Porque eu vou, e olha, o Campeonato Brasileiro, mais ainda, porque são equipes, né, iguais ou superiores ao Internacional, né, são técnicos experientes. Essa forma dele jogar, ela se revela em 5 minutos de jogo, né? Então não tem o aspecto surpresa, não tem a modificação no meio do jogo, nada disso, né? Então eu acho que a partir do momento que se todo mundo souber que a convicção é essa, que a forma de jogar é essa, que ela se mantém, independente chova, canivete ou não, né? Vai ser uma festa, né? Vai ser difícil, não tem que mudar. Para jogar como ele quer, tem que ter jogador bom, jogador capacitado fisicamente, talentoso do ponto de vista técnico, habilidoso, né? O que tem nos times europeus que jogam dessa forma, né? Nós estamos falando de um clube que tem um déficit aí fenomenal, né? Que não tem hoje condições de contratar ninguém, tem que pagar suas contas, né? E ele sabe disso, porque ele foi vice-presidente de finanças, mexeu no dinheiro, né? Lidou com o dinheiro, administrou o dinheiro do Internacional. Bom, e só se agravou a situação. Então, assim, desse mato, dessa cartola, não vai sair com ele tão cedo, né? O Internacional tem desafios enormes, tem a questão do Profut, a questão desse déficit, né? Então, tudo é muito perigoso para duas coisas: para ter uma convicção imutável no futebol e não pensar que a convicção permanente, essa sim perene, é ganhar, porque a gente dá a volta por cima em tudo isso ganhando. Essa é a receita, né? Essa é a receita, não é pelo jeito de jogar, né? Ninguém vai fotografar uma jogada do Internacional e botar na parede sem ver como é que foi o final da partida, né? Doutor então, Sigma, o que interessa é o resultado. Deixa eu só para encerrar, o senhor deixou uma bola quicando e eu, puxa vida,
Depois de 36 anos de atividade, eu não posso deixar de chutar, né? Porque senão vão me chamar de incompetente em casa. E aproveitar essa audiência extraordinária que está tendo Cadeira Cativa. Só no Facebook tem mais de 500 simultâneos, né? Então, fora YouTube e outros canais todos que nós temos aqui. O senhor disse que está para estourar alguma coisa feia no Internacional? Mais feia do que já estourou? Eu não falei que está para estourar, eu falei que, né, tu dissesse que tem acusações, que tem inverdades, e eu te disse, né? Às vezes, quando tem uma fumacinha, tem os mais, os mais apressados que enxergam um grande incêndio, né? O que eu posso te dizer é que tem coisas difíceis de explicar, tá? E que serão objeto de investigação, e tu vai saber, porque se estourar, toda a torcida do Internacional vai ver. Se não tiver explicação, toda a torcida do Internacional saberá, né? Como soube em outras situações, em outras ocasiões, e tem que saber, né? E volto a te dizer, qual foi a justificativa do Pila para deixar o Conselho Internacional? Apoiador da atual direção, falta de transparência, pedir informação e não receber informação. Então é isso. Essa maneira de administrar, ela não é mais compatível, né? Não se administra assim, ninguém não se administra. O César falou muito bem, não tem espaço para ditador, né? Não tem espaço para ditador. Então não se administra assim, tem que se dar satisfação de tudo que se faz, né? E volto a te dizer, eu te deixei outra bola picando, amanhã eu vou te mandar meu artigo e as 2 fotos, né? Não se brinca com uma instituição como Internacional fazendo brincadeirinha com estrela do PT. Não tenho nada contra o PT, não tenho nada quem tenha partido político, nada disso, né? Eu sou democrata, né? Mas não venha colar a estrelinha do PT nas coisas do Internacional. Eu até gostaria de debater um pouco mais isso, mas eu tenho que aproveitar a presença do Dr. César Pacheco. O Grêmio foi campeão ontem, teremos o Mazzaropi ainda na sequência, e infelizmente não dá para seguir nesse assunto. Mas eu não acredito que ia ser um negócio premeditado, porque seria muito escancarado. Todo mundo sabe que ele tem origem do PT, que ele era um dos homens fortes do PT, coordenador de bancada na Assembleia, né? Mas seria muita ingenuidade fazer isso. Eu acho que foi barberagem. Bom, pode ser que daqui a pouco eu vou ganhar o troféu Márcia do Windsor aqui, que dava nota 10 para todo mundo. O cara que chegou à presidência do Internacional, que fez tudo o que fez na campanha, que foi assessor da bancada, que foi secretário do Estado, a vida inteira foi petista, filiado ao PT, se apresentarem para ele a mesma estrela que é do partido dele numa coisa do Internacional, no mínimo que ele devia ser é cauteloso, né? Não põe isso. Bota uma outra estrela dourada, seja lá o que for. Bota a taça, né? Senão vão me acusar, porque durante a campanha já disseram que esse era o grande temor. Então, na realidade, ele cutucou a onça com vara curta. Doutor, um grande abraço. Doutor Roberto Sigma. Grande abraço. Grande abraço. Tá bom, boa noite, Sigma. O torcedor estava gostando, porque a audiência aqui estourou, né? Todo mundo gosta dessas coisas, né? Mas começou bem também com o senhor, não vai atrás, porque hoje também o torcedor do Grêmio está ansioso em ver coisas boas. Já começamos com a comemoração do Grêmio, já chamou o torcedor do Grêmio e vamos trazer um campeão do mundo aí na sequência para conversar junto com o Dr. César Pacheco, que é um campeão da América, né? O Dr. César Pacheco é um campeão da América, mas já estava envolvido lá na época de 83, quando o Grêmio ganhou o Mundial também. Então, vamos continuar celebrando, porque assim como tem que fiscalizar, tem que celebrar também, porque senão fica pesado para um dos lados aí. Olha aqui, ó, daqui a pouquinho, hein? O Maurício está selecionando, demora um pouquinho, né? Porque foram votações no YouTube, foi votação também feita no Facebook. Só no Facebook a gente tem mais de 70 mil seguidores, então... Bonita essa bola, hein? Que bonita. É bonita. E tem de todas as confederações. Vamos fazer um intervalo, até porque também temos que faturar. Olha aqui, ó, 30 acertaram os 2 placares. Não, acertaram pelo menos um dos placares, porque não bastava participar, tinha que participar e acertar. Doutor César está chegando aqui fresquinho, no bom sentido, tá, doutor? Sim. Até porque é espada. Não tem Foram mais de 400 participando, viu, Rec? E acertaram o placar. Vamos colocar esses 30, então. Os 30 estão no sorteio. Porque aí é o seguinte, nós não sabemos, eu não sei o nome de ninguém aí, porque é no anonimato, pessoal. E aí
o doutor César Pacheco vai dizer um número. Tu tens aí a sequência? Eu tenho a sequência aqui, de 1 a 30. Tá, na então tela. tá. Então, esses 30, um deles vai levar a bola, né, Del? E vai vir buscar aqui. Só Vamos pra- entregar ao vivo aqui? Se a Entregar ao pessoa vivo. puder. Se a pessoa puder vir no horário aqui, faço questão de entregar ao vivo. Se não, até para dar mais Se não quiser a legitimidade. bola, eu quero. A bola é muito bonita bonita, mesmo, bonita. né? Porque relembrando, né, Rec, não bastava participar. Tinha que participar e acertar o placar de um dos jogos. Então teve gente que chutou 2-0, 3-0, não acertou o placar, foi eliminado. Eu acho injusto isso aí. Mas era a regra do sorteio. Eu acho injusto pelo seguinte: teve gente que acertou os 2 placares. E aí? Não, mas a regra era, acertou um placar, tá habilitado a concorrer. Não, acertou o segundo placar, tá habilitado também. Eu tô brincando, né? Eu tô brincando. Esses 30 aí, porque aqui, ó, podia ter 1 milhão. Isso aí é igual o Mega Sena. O cara escolhe um número e vai sair da cachola do Dr. César Pacheco. Já voltamos. A repercussão é imediata. Já tem queixa de tudo que é lado e a análise de tudo que é lado. Bom, hoje eu fiquei sempre sabendo. assim, né? Hoje eu fiquei sabendo. Estudólogos vêm com tudo, né? Aqueles caras que sabem tudo, né? Estudólogos. Olha aqui, ó, eu hoje fiquei sabendo. E aí, como eu digo sempre aqui, é a muitas mãos. Porque alguns vão dizer, não, mas o presidente Marcelo estava lá no futebol. Mas tinha o Rodrigo Caetano, tinha o presidente Medeiros, tinha o Alessandro Barcelos, tinha o próprio João Patrício Herman, que está no poder. Então, meio que misturou uma administração com a outra, o Busnello também. Então, é difícil de dizer assim, mas pagavam X para o Abel Hernandes, 434. Quem foi que acertou o salário? Para mim foram todos, porque como é que se chega sem o presidente assinar, não vai, tu sabes bem. Sim. Como é que se chega a... Eu vou dizer aqui um número. Eu não sei o que o pessoal de casa vai pensar. Não deixa eu esquecer, Maurício, eu vou falar de um jogador, o quanto ganha, e aí depois o torcedor vai analisar. Mas veio do Estranja, né? Então, olha aqui, ó, acho que não teremos o Mazzaropi, vamos ter que marcar para ele vir aqui ao vivo, porque parece que não deu por problema técnico. Vamos ver, a gente está tentando ainda. Grêmio volta a campo nesta quinta, 9h30, contra o Like dá fora de casa. O Thiago Nunes não vai viajar, vai ficar treinando o time para o jogo contra o Ceará. E faz bem. Eu já na semana passada entendi que ele não tinha que ir contra o Aragua, porque o que importava era ganhar o Campeonato Gaúcho. Eu fiz essa crítica, mas ele acabou indo e tudo mais, porque queria ver os guris e tal. Classificado, o Tricolor terá time reserva, nova chance para o Gabriel Chapecó, para o Fernando Henrique, para o Guilherme Azevedo, Gui Azevedo, o Ricardinho e outros jovens. Possibilidade também do Jean-Pierre, que está buscando recuperar ritmo de jogo. Estreia no Brasileiro, domingo, 4h contra o Ceará, fora de casa. Força máxima. Ideia é dar importância a essa competição nesse ano. Pinares foi convocado para a seleção chilena. Estreia de Douglas Costa será somente em junho. Possibilidade de acontecer no dia 13 contra o Atlético na Arena pelo Campeonato Brasileiro. É o Atlético Paranaense, né? Atlético com TH é Atlético Paranaense. Agora comecei a aprender isso aí. Douglas Costa, por conta de lesão, não atua desde fevereiro.
O jogador ficará mais um período afastado, pois estará em lua de mel. Não me levem a mal, mas é uma contratação de risco igual. E é um pouquinho mais de risco em relação às outras, não de qualidade. A de qualidade não tem risco, porque ele joga muito, ele é um malabarista da bola. Agora, não joga desde fevereiro. Diego Serri foi anunciado como novo executivo de futebol do clube, pasta estava vaga há 6 meses. Esse cara já trabalhou como preparador físico e técnico também. Quer dizer, ele é do métier. Nos próximos dias, direção e Pablo Bueno definem a vida do Ferreirinha, que deve ganhar bem agora, né? Vai subir bastante, porque a multa é de 8 milhões de euros e o Grêmio quer ampliar para poder ampliar o valor da multa, tem que ampliar o tempo de contrato e quanto vai ganhar por mês o Ferreirinha. Mas já tem contrato até o final de 2023, né? Eu não sei se precisa tanto, porque com 23 anos, 8 milhões de euros já é um dinheiro expressivo, né? Mas de qualquer forma o Grêmio sabe o que está fazendo. No Internacional, o time volta a campo contra o Always Red, 19 horas no Beira-Rio pela Libertadores. Cuesta deve voltar ao time. Tendência que Maurício também tenha condições. Patrick ainda se recupera de lesão e vai seguir de fora. Ramírez está avaliando trocar o sistema de jogo. Possibilidade do Inter passar a jogar com 2 atacantes e não mais com extremas, porque não tem extremas de qualidade, né? Nova formação tática pode ter Galhardo e Guerreiro no comando de ataque, que era como sonhava jogar o Kudê, com 2 atacantes de ofício, 2 centroavante, 2 delanteiros, como eles chamam. Suspenso pela expulsão contra o Olímpia, Yuri Alberto está fora. A direção está analisando o mercado, mantém ideia de cautela nos gastos, mas busca jogadores mais sanguíneos. Marcos Guilherme está negociando para ir por empréstimo ao Santos. Estreia no Brasileiro será domingo às 8h30 contra o Sport no Beira-Rio. 8h30 da noite no domingo no Beira-Rio. Palácios foi convocado pela seleção chilena para jogos das eliminatórias. Esse jogador não pode ser tão fraco. Aliás, foi bem no primeiro tempo do Grenal, jogando entre linhas e tal, né? Porque agora é assim que se fala, né? É um meia que joga entre as linhas e tal. O Grêmio uma vez contratou o Marinho para ser o quebrador de linhas porque tinha o drible. Nunca foi isso, né? Aliás, no Grêmio foi muito pouca coisa. Já voltamos. Desculpas ao Mazzaropi, porque não tendo condição técnica, não tem como. Então, ele não conseguiu fazer com que funcionasse a coisa aí. Bolas Nedel, o número de 1 a 30. Vamos lá, doutor. Daqui a pouco, doutor César Pacheco. Daqui a pouco. Vou segurar um pouco. Não, pode falar o número e daqui a pouco eu dou o ganhador. Então tá. Então pode dar o número. Dá o número. Eu já pensei, já que estamos assim festejando um campeonato com um ganho de Grenal de 3-2 nos 2 jogos de 180, eu vou me lembrar do Grenal que nós fomos, eu era vice-presidente e nós ganhamos de 5. Então eu vou dar o número 5. Quer dizer, para tripudiar um pouco mais. 5, sim, um Grenal de 5 é para festejar mesmo, né? Ao mesmo tempo, falando do Grenal, eu queria mandar um abraço para 2 amigos que estão nos assistindo aí. Um, meu querido amigo Colorado, que está muito chateado, Aldo Julián, Colorado de Skol, que está em casa lá, chateado, ele e seu amigo Chico. Um abraço para o Aldo Julião, já foi nosso anunciante. Sim. Está aposentado o Julião ou ainda está com a Julião? Não, trabalha, está montado, está sentado lá no ouro. No ouro, lá, nos caminhões dele lá. Um abraço pro Julião. E para o nosso amigo Scalona, Adriano Scalona aí. Rei do consórcio. Tá mandando um abraço aqui também, doutor César. Mandando para o Scalona, nem sabia, não foi combinado nada aqui, ó. Deve estar muito feliz aí. Sabia que está empilhando taças, né? Sim, ele é... Não só no futebol, como no consórcio. Sim, no seu trabalho também, né? Ele é um trabalhador nato, ele é aqueles caras que levantam de manhã cedo pensando só no trabalho, mas gosta de futebol também e da sua família. E esse número 5 que o doutor César Pacheco escolheu é gremista, viu, Rec? Porque apostou no 2-1 pro Grêmio. Que bom, né? Porque o Grêmio é o campeão, né? Mas podia ser um colorado. Confira as incríveis facas Dom Cássio Celso. Ganhador, finalmente. O gremista ganhador, Edson Roberto. Palpitou lá. Tem a fotinho dele no comentário. Posso mandar o print pro Rec para comprovar. Palpitou 2-1 pro Grêmio no primeiro clássico. Perguntei aqui pro doutor. O doutor viu aqui, perguntei, mas não tem mexe nisso aí. Não tem mexe. Eu sempre conto a história. O Maurício estava aí, passou o tempo do programa quase todo trabalhando. Quietinho. Olha aqui, eu sempre conto uma história e para dar fé nas promoções que a gente faz. Minha mãe uma vez ganhou um fogão quando eu trabalhava na Rádio Guaíba.
Aí chegou o nome e disse, não, essa aqui não vai levar. Como é que eu vou anunciar? Não. Mas tem outras emissoras que eles combinavam antes, uma viagem. Aí eu disse no ar, ó, minha mãe ganhou o fogão, mas não vai levar. Doutor César, encerra o programa aí. Olha, eu queria agradecer aqui e compartilhar essa felicidade aí de mais um título com a torcida gremista, né? É um título que é o primeiro do ano, vamos valorizar e vamos conquistar mais. O Grêmio está com um time que está jogando bem e que talvez agora aí possamos fazer uma boa Copa do Brasil e também esse Campeonato Brasileiro que inicia domingo contra o Ceará, né? Então esperamos que isso seja bom e que você me convide sempre para vir aqui, que eu venho aqui contar. Sempre uma satisfação. Nas quintas-feiras vai ter o TBT do Dr. César Pacheco. Ele vai colocar nas redes sociais aí.